Você teria coragem de explorar o lugar mais profundo do planeta? Estamos falando de um abismo tão misterioso e inexplorado que poucos ousaram chegar lá. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, é um dos locais mais enigmáticos da Terra e abriga segredos que até hoje intrigam cientistas e exploradores. O que será que existe lá no fundo? Tem luz? Tem oxigênio? E mais importante, que criaturas habitam esse abismo sombrio? Hoje vamos mergulhar nesse mistério. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para mais curiosidades incríveis. Agora bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o João Pedro, do Curiosidades Sem Limites. E hoje a gente vai descer até o ponto mais profundo da Terra para descobrir os segredos da Fossa das Marianas. Esse abismo tem mais de 11.000 metros de profundidade, o que significa que se colocássemos o Monte Everest lá dentro, ainda sobrariam quilômetros de espaço. Agora, se liga nessa história insana. A primeira exploração por séculos, as Fossas Marianas permaneceram como um dos maiores mistérios da Terra. Um lugar tão profundo, escuro e inexplorado que parecia intocável. Mas em 1960, dois homens decidiram desafiar o desconhecido e se aventurar até onde ninguém jamais havia chegado antes. O suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, embarcaram em uma missão histórica a bordo do batiscafo Trieste, um submarino projetado para suportar pressões extremas. A jornada até o fundo do oceano levou quase 5 horas. À medida que desciam, a luz do sol desaparecia completamente e a escuridão total tomava conta. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos sons ocasionais da estrutura do submarino resistindo à pressão. Quando finalmente atingiram a incrível marca de 10.900 metros de profundidade, estavam no ponto mais profundo já explorado por humanos. Mas o que realmente chocou a dupla foi o que encontraram lá embaixo. Apesar das condições extremas, havia vida. Jacques Piccard relatou ter visto uma criatura parecida com um peixe achatado, algo inesperado para uma profundidade onde a pressão é 1000 vezes maior que na superfície. Além disso, um evento ainda mais estranho ocorreu. Piccard registrou em seu caderno que um objeto enorme em forma de disco teria seguido a embarcação por um tempo. Seria uma criatura desconhecida? Ou um OSNI, objeto submarino não identificado? Infelizmente, eles não puderam permanecer por muito tempo. Após apenas 20 minutos, perceberam que a estrutura do submarino estava sendo comprometida e decidiram iniciar a subida. Mesmo assim, essa curta expedição provou que o fundo das Fossas Marianas não era um deserto sem vida, mas um mundo repleto de segredos ainda a serem descobertos. O incidente da segunda exploração. Se a primeira expedição às Fossas Marianas já foi surpreendente, a segunda trouxe um mistério ainda maior. Em 1985, um navio de pesquisa americano chamado Glomar Challenger foi enviado para estudar o ponto mais profundo do oceano. Diferente da missão do Trieste, que levou humanos até as profundezas, essa nova expedição utilizaria uma sonda submersível equipada com câmeras e sensores avançados para coletar dados sobre a geologia e a vida marinha da região. A sonda foi lentamente descendo pelo abismo, transmitindo imagens ao vivo da escuridão absoluta. A equipe a bordo acompanhava tudo com atenção, até que, de repente, algo inexplicável aconteceu. O cabo de aço que segurava a sonda começou a se tensionar violentamente, como se estivesse sendo puxado para baixo por uma força desconhecida. Alarmados, os operadores tentaram puxar o equipamento de volta, mas a resistência era enorme. Algo parecia estar segurando a sonda no fundo do oceano. Foram 3 horas de luta para recuperar o equipamento. Quando finalmente conseguiram puxá-lo para fora da água, o que viram deixou todos perplexos. A sonda estava completamente destruída. Placas de metal haviam sido retorcidas e amassadas, como se algo gigantesco tivesse tentado esmagá-las. Além disso, marcas profundas, semelhantes a mordidas, cobriam a estrutura. Para piorar, alguns cabos de aço estavam rompidos, como se algo com uma força descomunal tivesse tentado arrancá-la do navio. A explicação oficial para o incidente
foi que a sonda teria ficado presa em uma rocha no fundo do oceano. Mas muitos da tripulação não acreditavam nessa versão. Eles sabiam que a região onde a sonda foi lançada era um local plano, sem grandes formações rochosas onde ela pudesse ficar presa. Então, o que realmente aconteceu? Alguns cientistas sugeriram que a sonda pode ter sido atacada por uma criatura desconhecida, talvez até um animal pré-histórico, que sobreviveu escondido nas profundezas. A teoria mais popular entre os estudiosos do oceano era a presença do megalodon, um tubarão colossal que supostamente foi extinto há milhões de anos, mas que poderia estar sobrevivendo nos pontos mais inacessíveis do oceano. Para reforçar essa hipótese, durante a mesma expedição, foi encontrado um dente gigante no fundo das fossas marianas. Ele era maior que a mão de um ser humano e análises confirmaram que realmente pertencia a um megalodon. Isso significaria que um desses gigantes ainda estava vivo? Ou apenas o vestígio de um animal extinto há milhares de anos? Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite a bordo do Glomar Challenger. Mas uma coisa é certa: as fossas marianas guardam segredos que a humanidade ainda não está pronta para entender. A expedição de James Cameron. Em 2012, o renomado cineasta James Cameron, conhecido por dirigir filmes como Titanic e Avatar, embarcou em uma das missões mais ousadas da história da exploração oceânica. Ele decidiu mergulhar sozinho até o ponto mais profundo das fossas marianas. A paixão de Cameron pelo oceano sempre foi evidente em suas produções cinematográficas, mas essa expedição era um sonho de infância que ele finalmente realizaria. Para essa missão, Cameron e sua equipe desenvolveram um submarino especial chamado Deep Sea Challenger. Diferente dos submersíveis usados em expedições anteriores, esse era um veículo esguio, de formato vertical, projetado para suportar pressões extremas a mais de 10.900 metros de profundidade. Além disso, estava equipado com câmeras 3D de alta tecnologia para capturar imagens inéditas das profundezas do oceano. A descida começou na manhã de 26 de março de 2012. Cameron entrou no minúsculo cockpit do submarino e iniciou sua jornada rumo ao desconhecido. Conforme descia, a luz do sol desaparecia e a escuridão tomava conta do ambiente. O mergulho levou cerca de 2 horas e meia até que, finalmente, ele chegou ao Challenger Deep, o ponto mais profundo das fossas marianas e de todo o oceano. Ao atingir o fundo do abismo, Cameron descreveu a sensação como estar em um mundo alienígena. Ao contrário do que muitos imaginam, o leito oceânico não era repleto de criaturas exóticas, pelo menos não visíveis a olho nu naquele momento. Era um vasto deserto subaquático, com um solo coberto por uma fina camada de sedimentos, sem sinais imediatos de vida complexa. Mas a tranquilidade do ambiente não significava que não houvesse mistérios. Cameron coletou amostras do solo e registrou imagens impressionantes da paisagem abissal. Além disso, identificou pequenos organismos, confirmando que mesmo em condições extremas de pressão, temperatura e ausência de luz, a vida ainda encontra um jeito de existir. Ele permaneceu no fundo do oceano por mais de 70 minutos, tempo suficiente para explorar e registrar detalhes inéditos da região. Porém, um problema técnico no sistema hidráulico do submarino forçou Cameron a encerrar a missão mais cedo do que o esperado. Mesmo assim, ele conseguiu retornar à superfície em segurança e se tornou a primeira pessoa a descer sozinha até o fundo das fossas marianas. A expedição foi documentada no filme Deep Sea Challenge 3D, lançado posteriormente, onde Cameron compartilha sua experiência e as descobertas feitas durante a jornada. Seu feito não apenas contribuiu para a ciência, mas também despertou o interesse do público sobre os mistérios do oceano profundo. A exploração de James Cameron provou que ainda sabemos muito pouco sobre as profundezas do oceano. O que mais pode estar escondido por lá? Criaturas desconhecidas? Vestígios de formas de vida nunca antes registradas? A verdade é que as fossas marianas continuam sendo um dos últimos grandes mistérios do planeta. E talvez ainda estejam guardando segredos que a humanidade ainda não está pronta para descobrir. Criaturas abissais,
Os verdadeiros monstros do fundo do mar. Se você acha que os maiores mistérios do mundo estão no espaço, é porque ainda não conhece os verdadeiros monstros das profundezas. O fundo do oceano é um lugar assustador, escuro e inexplorado, onde a pressão é esmagadora e a luz do sol nunca chega. E é nesse ambiente extremo que surgem algumas das criaturas mais bizarras e assustadoras do planeta. Muitas pessoas acreditam que, por causa das condições extremas, nenhuma forma de vida poderia existir no fundo das fossas marianas. Mas a verdade é exatamente o oposto. A falta de luz, a pressão intensa e a escassez de alimentos deram origem a organismos completamente adaptados para sobreviver no ambiente mais hostil da Terra. Criaturas que parecem saídas de um filme de terror, com dentes afiados, corpos translúcidos e até mesmo luzes bioluminescentes que usam para atrair presas ou se comunicar. Entre os habitantes mais conhecidos das profundezas está o temido diabo negro do mar, também chamado de peixe pescador. Esse peixe tem uma aparência aterrorizante. Sua boca é enorme, cheia de dentes pontiagudos, e ele usa uma espécie de antena luminosa na testa para atrair suas vítimas para a armadilha. No escuro absoluto do oceano, essa luz é irresistível para pequenos peixes desavisados, que só percebem o perigo quando já é tarde demais. Outra criatura assustadora é o peixe-ogro, um dos predadores mais ferozes das profundezas. Ele tem uma cabeça enorme, com mandíbulas desproporcionais ao corpo e dentes tão grandes que não cabem dentro da boca. Esse monstro pode devorar presas quase do seu próprio tamanho e sobrevive a milhares de metros de profundidade, onde poucos seres conseguem viver. Além deles, existe também o Stargazer, um peixe bizarro que fica enterrado na areia do fundo do oceano, esperando pacientemente que sua presa passe por perto. Com olhos posicionados no topo da cabeça, ele parece estar sempre observando o que acontece ao seu redor, pronto para atacar a qualquer momento. Outro animal impressionante é o caranguejo-aranha gigante, uma criatura monstruosa que pode alcançar até 4 metros de envergadura com suas patas longas e finas. Essa aranha do mar vive nas profundezas do oceano e se movimenta lentamente pelo fundo, se camuflando entre as rochas e esperando pelo momento certo para atacar. Mas nem tudo no abismo é sobre monstros gigantes e predadores assustadores. Existem também criaturas como a quimera, um peixe pré-histórico que parece uma mistura de tubarão com arraia, e o pepino do mar, um animal que pode parecer inofensivo, mas que tem um método de defesa bizarro. Quando se sente ameaçado, ele expele seus próprios órgãos internos para confundir o predador, e depois regenera tudo de novo. E o mais assustador de tudo é que essas são apenas algumas das criaturas que conhecemos. O oceano profundo é um mundo vasto e praticamente inexplorado, e os cientistas acreditam que existem milhares de espécies desconhecidas esperando para serem descobertas. Isso sem contar os relatos de pescadores e marinheiros sobre criaturas gigantes que nunca foram identificadas oficialmente. Será que o lendário megalodonte ainda nada por essas águas? Será que existe algum monstro colossal escondido nas profundezas? A verdade é que o fundo do mar é um dos últimos mistérios inexplorados da Terra, e a cada nova expedição descobrimos algo ainda mais surpreendente. O que será que ainda está escondido nas sombras do oceano? Talvez nunca saibamos todas as respostas. Ou talvez os verdadeiros monstros do mar estejam apenas esperando o momento certo para aparecer. Bônus: OSNIs, objetos submarinos não identificados. Se você acha que os mistérios das fossas marianas se resumem a criaturas bizarras e abismos assustadores, pense de novo. Relatos de fenômenos inexplicáveis no fundo do oceano vêm intrigando cientistas, exploradores e até militares há décadas. Estamos falando dos OSNIs, objetos submarinos não identificados, que seriam o equivalente aos OVNIs, mas operando nas profundezas do mar. Durante a primeira expedição tripulada às Fossas Marianas, em 1960, o explorador Jacques Piccard afirmou ter visto algo extremamente incomum, um objeto em forma de disco que teria seguido o submarino Trieste por alguns instantes
antes de desaparecer misteriosamente. O que poderia ser? Um animal desconhecido? Um pedaço de destroço deslocado pelas correntes? Ou algo muito mais enigmático? Relatos de OVNIs não pararam por aí. Em 1985, durante a segunda expedição às Fossas Marianas, um navio americano enviou uma sonda para explorar o fundo do oceano. O que deveria ser apenas mais um experimento científico se transformou em um verdadeiro pesadelo quando a sonda começou a ser puxada para baixo por uma força invisível. A tripulação precisou de 3 horas para recuperá-la, e quando finalmente conseguiram, perceberam que o equipamento estava todo amassado, arranhado e mordido, como se tivesse sido atacado por algo gigantesco. E não são só cientistas e exploradores que relatam estranhos acontecimentos debaixo d'água. Militares de várias nações já registraram casos de objetos movendo-se a velocidades impossíveis dentro do oceano. Submarinos de guerra detectaram sinais de veículos submersíveis que simplesmente desaparecem do radar sem explicação. Alguns especialistas acreditam que esses fenômenos podem estar ligados a tecnologias humanas secretas, enquanto outros defendem a ideia de que algo desconhecido pode estar vivendo nas profundezas do oceano, longe dos olhos humanos. Se pararmos para pensar, faz sentido. Enquanto exploramos e monitoramos o espaço constantemente, sabemos muito pouco sobre o que se esconde nas partes mais profundas do nosso próprio planeta. E se os verdadeiros mistérios não estiverem no céu, mas sim no fundo do mar? Teriam os oceanos sido o refúgio de civilizações perdidas, como a lendária Atlântida? Ou quem sabe uma base secreta para seres de outro mundo? Independentemente das respostas, uma coisa é certa. O oceano continua sendo um território desconhecido, cheio de segredos esperando para serem descobertos. O que mais será que está escondido no fundo do mar, à espreita longe dos nossos olhos? O que mais esconde a Fossa das Marianas? Mesmo após décadas de exploração, a Fossa das Marianas continua sendo um dos lugares mais misteriosos do mundo. O que realmente habitava aquele abismo quando Jacques Piccard viu o objeto desconhecido? O que atacou a sonda dos cientistas em 1985? Seria possível que criaturas pré-históricas, como o megalodonte, ainda existam escondidas lá embaixo? E você? Teria coragem de descer até o ponto mais profundo da Terra? O que acha que pode existir lá no fundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e sugira novos temas para os próximos vídeos. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais curiosidades insanas como essa. Até a próxima!